Você já sentiu que está se esforçando, estudando, tentando, mas sua vida avança devagar, como se algo invisível estivesse segurando você pelo tornozelo? Enquanto isso, observa outras pessoas crescendo em uma velocidade quase injusta. Prosperam, amadurecem, criam oportunidades, mudam de vida. E você se pergunta em silêncio: o que é que eu tenho de errado? Carl Jung nos ajuda a dar uma resposta profunda a essa pergunta incômoda. Ele descobriu algo que poucos percebem. A velocidade do seu crescimento está diretamente ligada à forma como você se percebe. Ela depende da sua autoestima. Pense um instante. Olhe mentalmente para a sua história recente. Quantas oportunidades você deixou passar porque achou que não era para você? Quantas vezes a sua intuição disse, vai, mas a sua insegurança sussurrou, melhor não. Jung observou que sempre que você se diminui, sempre que permite que a voz do medo seja mais alta do que a voz silenciosa do seu ser mais profundo, você instala um freio no seu desenvolvimento. E o mundo moderno não ajuda. Tudo ao redor foi desenhado para mantê-lo distraído. Redes sociais, comparações, expectativas alheias, um ritmo de vida que não permite silêncio. Isso cria gaiolas douradas. Parecem seguras, confortáveis, socialmente aceitas, mas tiram de você a capacidade de voar na direção do seu verdadeiro potencial. Jung sabia: quanto mais você se afasta da sua essência, mais lento se torna o seu avanço. Então eu lhe faço uma pergunta pessoal. Quando você tomou sua última grande decisão, ela veio da sua verdade interior, ou do medo de decepcionar alguém, de ser julgado, de ser rejeitado? Esse é o ponto central. Nosso inconsciente sabe qual é o caminho, mas o ego, essa parte nossa que busca a aprovação, aplausos e pertencimento, muitas vezes silencia essa sabedoria. Quando sua autoestima é frágil, você precisa que o mundo confirme o tempo todo que você é suficiente. Precisa que digam que você está certo, que suas escolhas têm valor, que sua vida faz sentido. Isso cria uma dependência dolorosa da validação externa e rompe o vínculo com aquilo que Jung chamava de si mesmo, o centro mais profundo da psique. Esse rompimento desacelera tudo. Imagine agora uma metáfora simples. Sua mente é um veículo. Sua autoestima é o combustível. Quando o tanque está cheio, quando você reconhece o seu valor inerente como ser humano, não há subida tão íngreme que o paralise. Você pode até cansar, mas não desiste. Você continua, porque lá no fundo acredita que merece chegar ao destino. Quando a autoestima está ferida, é como dirigir com o freio de mão puxado. Você pode acelerar, trabalhar mais horas, fazer mais cursos, consumir mais conteúdo, mas o avanço é mínimo em comparação ao esforço. Jung percebeu algo fascinante. Não é o mundo lá fora que determina a sua velocidade de crescimento, mas a forma como você se relaciona consigo mesmo. Antes de continuar, se essa mensagem já está fazendo sentido para você, considere se inscrever no canal Segredo Junguiano e deixar o seu like. Assim, você fortalece esse espaço de reflexão profunda e ajuda essa sabedoria a alcançar mais pessoas que também estão buscando se entender. Vamos seguir mais fundo. Você pode ter todas as oportunidades do mundo, mas se lá dentro acredita secretamente que não merece, encontrará maneiras inconscientes de se sabotar. Talvez isso já tenha acontecido com você. Você se aproxima de um relacionamento saudável e, sem perceber, começa a agir de uma forma que destrói a conexão. Recebe uma chance profissional e comete exatamente os erros que mais temia, ou simplesmente congela, procrastina, adia. Muitas vezes, isso não é azar. É a autoestima ferida dizendo: eu não sou bom o suficiente para isso, não mereço, não vai dar certo. Você já ouviu falar da síndrome do impostor?
Aquela sensação de que tudo o que você conquistou foi sorte, coincidência ou exagero dos outros. E que, a qualquer momento, alguém vai descobrir que você é uma fraude. Jung veria isso como um sintoma de uma relação distorcida consigo mesmo, uma autoestima incapaz de reconhecer o próprio valor. A boa notícia é que ele também via um caminho de cura, o processo da individuação. Individuar-se significa voltar para casa, voltar para si. É o movimento de se reconectar com a sua essência, com aquilo que você realmente é, para além de papéis, máscaras, expectativas. Quando você inicia essa jornada, algo curioso acontece. Sua velocidade de crescimento aumenta de forma quase exponencial. Porque em vez de gastar energia para manter uma aparência, você passa a investir energia em se tornar quem você realmente é. Esse processo começa com um ato de coragem, olhar para dentro. Jung dizia que dentro de cada um de nós existe uma sombra. Tudo aquilo que você tem dificuldade em aceitar em si mesmo, sua raiva, sua inveja, sua tristeza profunda, seus desejos não confessados e, paradoxalmente, muitas vezes, seus maiores talentos. Sim, muitas pessoas reprimem justamente o que têm de mais brilhante, com medo de incomodar, de se destacar, de despertar crítica ou inveja. Quando você empurra essas partes para o porão da consciência, não as elimina. Você apenas gasta uma quantidade enorme de energia psíquica para mantê-las presas. É como tentar segurar uma bola embaixo d'água. É possível por um tempo, mas exige esforço constante. Essa energia que você consome na repressão é a mesma que falta para crescer, criar, realizar, amar, prosperar. Jung descobriu que quando você começa a integrar a sombra, ou seja, reconhecer, acolher e dar um lugar consciente a tudo isso, uma quantidade imensa de energia é liberada. Você deixa de lutar contra si mesmo. A guerra interna perde força. E aquilo que antes era conflito se transforma em combustível para a sua evolução. É por isso que muitas pessoas, após um processo profundo de autoconhecimento, relatam um salto. Começam a produzir mais, a se respeitar mais, a atrair outras experiências, a avançar com uma clareza que antes parecia impossível. Pense nas pessoas que você mais admira. Não falo apenas de resultados externos, mas de presença, de profundidade, de coerência. O que elas têm em comum? Se você observar com calma, verá uma característica constante: autenticidade. Elas não estão tentando ser cópias de ninguém. Não estão gastando energia para sustentar uma imagem perfeita. Fizeram as pazes com quem são, com luzes e sombras, e é exatamente isso que lhes dá força. Essa aceitação profunda aumenta a velocidade do crescimento de uma forma que, aos olhos de quem vive prisioneiro de máscaras, parece quase sobre-humana. Jung chamava de persona a máscara social que usamos para viver em sociedade. Ela é necessária. Sem persona, não conseguimos nos relacionar, trabalhar, conviver. O problema não é ter uma máscara. O problema é acreditar que você é a máscara. Quanto mais você se identifica com o personagem que criou para agradar os outros, mais se afasta do seu centro. E quanto mais se afasta do centro, mais lento é o seu crescimento. Você já teve a sensação de estar interpretando um papel na própria vida? Como se estivesse seguindo um roteiro que não escreveu. O roteiro dos seus pais, da cultura, dos amigos, da profissão, da sua bolha social. Jung alertava para o perigo de viver uma vida que não é sua. Porque isso não só rouba a sua alegria no presente, como bloqueia completamente o potencial que você poderia expressar no futuro. A velocidade com que você cresce está diretamente ligada à sua capacidade de tomar decisões a partir do seu centro, não da sua máscara. Cada vez que você diz sim, querendo dizer não, cada vez que se adapta demais,
Cada vez que trai os seus valores para ser aceito, você adiciona mais peso à sua caminhada. E aqui eu quero lhe fazer um convite prático. Escreva nos comentários em que área da sua vida você sente que está vivendo mais como personagem do que como você mesmo. Colocar isso em palavras é um primeiro passo poderoso para recuperar a sua autenticidade. Seguindo com Jung, ele percebeu que grande parte das nossas escolhas não são tão livres quanto pensamos. Ele falava dos complexos, núcleos emocionais carregados que se ativam como botões invisíveis. Talvez você tenha um complexo de inferioridade que o faz sentir pequeno em qualquer ambiente, ou um complexo de abandono que o faz se agarrar a relações tóxicas por medo de ficar só. Esses complexos funcionam como âncoras psíquicas. Você até tenta avançar, mas algo sempre puxa você de volta ao mesmo padrão. E é aqui que a autoestima entra mais uma vez. Quando você começa a desenvolver uma autoestima sólida, não baseada em perfeição, mas em aceitação lúcida de quem você é, os complexos perdem força. Você deixa de reagir automaticamente e passa a responder com consciência. A partir desse ponto, a sua vida deixa de ser apenas repetição. Ela começa a se transformar em criação. Jung observou que um dos sinais mais claros de uma autoestima em amadurecimento é a capacidade de estabelecer limites saudáveis. Pessoas com baixa autoestima têm medo de dizer não. Temem decepcionar, desagradar, parecer egoístas. Então se tornam disponíveis demais, acessíveis demais, permissivas demais. O preço disso é alto. Cansaço crônico, ressentimento silencioso, sensação de estar sempre em dívida consigo mesmo. Mas crescimento exige espaço, exige tempo para reflexão, silêncio, leitura, descanso, introspecção. Sem isso, você vive apagando incêndios externos e nunca constrói a casa interna. Jung falava de um tesouro difícil de alcançar, que cada um carrega dentro de si. Esse tesouro é o seu potencial único, seus dons, seu propósito profundo. Ele não é encontrado na correria superficial, mas na viagem interior. Essa viagem, porém, não é confortável. Envolve crises, dúvidas, desorientação. O próprio Jung passou por isso. Depois da ruptura com Freud, ele entrou em um período de confronto intenso com o próprio inconsciente. Sentiu-se perdido, questionado, deslocado. Parecia ter perdido a segurança que o mundo científico lhe dava. Mas foi justamente nesse momento de escuridão que ele encontrou uma nova luz. Dessa fase surgiram algumas de suas ideias mais revolucionárias. Inconsciente coletivo, arquétipos, sincronicidade. Perceba o padrão. A crise não o destruiu, porque sua autoestima não estava baseada apenas na aprovação dos outros, mas em uma confiança profunda na própria experiência interior. Você também já deve ter passado por períodos assim. Fases em que nada fazia muito sentido, em que antigos caminhos perderam o brilho, em que uma pergunta incômoda aparecia. É só isso a vida? Do ponto de vista junguiano, esse vazio muitas vezes é um chamado, um convite para mudar a direção da consciência, de fora para dentro. Quando você aceita esse chamado e começa a olhar com sinceridade para suas feridas, medos e contradições, a autoestima começa a se reconstruir em bases muito mais profundas. Ela deixa de ser baseada em "eu sou o que conquisto" e passa a se apoiar em "eu sou quem me torno" ao atravessar tudo o que vivo. E quando a base muda, a velocidade do crescimento muda com ela. Jung observou que, na primeira metade da vida, a maioria das pessoas está ocupada em construir um ego forte, carreira, dinheiro, status, família, identidade social. Isso não é errado, é necessário, mas chega um momento, muitas vezes por volta da meia-idade ou depois de grandes perdas, em que a alma começa a pedir outra coisa. Aquilo que antes bastava já não basta. Conquistas externas não preenchem um certo vazio silencioso.
Esse vazio, para Jung, é um chamado à segunda metade da vida, um período em que o foco deixa de ser conquistar o mundo e passa a ser descobrir o mundo interior. E é nessa etapa que muitas pessoas experimentam uma aceleração surpreendente no crescimento pessoal. Por quê? Porque começam, enfim, a alinhar o que fazem com quem realmente são. A autoestima autêntica floresce aqui. Ela não depende mais de comparação. Não está ancorada na juventude, na aparência, no desempenho. Ela nasce de um respeito profundo pela própria história, pelas cicatrizes, pelas batalhas já travadas. Jung dizia que nossas feridas mais profundas costumam ser também portas de entrada para nossos maiores dons. Talvez você tenha vivido rejeição e isso feriu sua autoestima. Mas essa mesma dor pode ter lhe dado uma sensibilidade rara para perceber quem sofre ao seu redor. Talvez tenha se sentido inadequado por muito tempo. Isso o levou a desenvolver um olhar original, uma forma de pensar própria que ninguém mais possui. Não há crescimento verdadeiro sem dor, sem ruptura, sem momentos de desintegração. Às vezes, é preciso tocar o fundo para lembrar quem você é, sem os títulos, sem os rótulos, sem as expectativas. É nesses momentos que a autoestima mostra sua verdadeira função. Se ela está construída sobre areia, aparência, aprovação, conquistas, a crise arrasta tudo. Se ela está sendo reconstruída sobre autoconhecimento e aceitação da própria humanidade, a crise se torna um catalisador. Ela dói, mas empurra você a um novo nível de consciência. E um dos elementos centrais nessa reconstrução é o perdão. Perdoar não é negar o que aconteceu, não é minimizar o dano, é reconhecer a dor e ainda assim escolher não carregar esse peso para sempre. Muitas pessoas permanecem paradas porque se agarram a velhos ressentimentos contra os outros e contra si mesmas. Isso age como uma âncora emocional que rouba a energia do presente e paralisa o futuro. Quando você começa a se perdoar por não ter sabido mais cedo o que só sabe agora, quando começa a ver seus erros como parte do caminho, a autoestima deixa de ser um juiz cruel e passa a ser um solo firme, onde você pode recomeçar. Jung também falava da sombra coletiva, tudo aquilo que uma cultura inteira reprime, nega ou não quer ver. Vivemos em uma sociedade que glorifica um tipo muito específico de sucesso. Produtividade constante, extroversão, alta performance, resultados visíveis. Se você não se encaixa nesse molde, corre o risco de acreditar que há algo errado com você. Talvez você tenha crescido em um ambiente que valorizava apenas um tipo de inteligência, lógica, competitiva, objetiva. Se o seu talento é sensível, intuitivo, artístico, contemplativo, pode ter concluído muito cedo que o seu valor essa é uma ferida de autoestima silenciosa e profunda. Ela faz com que você passe anos tentando ser alguém que não é, esforçando-se para caber em um molde que nunca foi feito para você. Jung via isso como um desvio grave do verdadeiro crescimento. Porque o crescimento real não é se transformar na versão aprovada pela sociedade, mas em descobrir e expressar quem você é em essência. A boa notícia é que algo dentro de você sabe o caminho. Jung chamava essa força de curador interno. Há em cada ser humano uma sabedoria silenciosa que sabe do que você precisa para se curar, quais ambientes o nutrem, quais escolhas o traem, que direção conduz à sua plenitude. O problema é que na vida moderna, quase não há espaço para ouvir essa voz. O ruído é constante, expectativas, notificações, pressa, comparações. Por isso, Jung valorizava tanto a introspecção, meditação, contemplação, análise dos sonhos, escrita reflexiva, momentos conscientes de silêncio. Quanto mais você honra esse espaço interior, mais clara se torna a orientação do seu curador interno.
E mais rápido você avança, porque deixa de desperdiçar esforços em caminhos que não são para você. Você não precisa testar tudo, seguir todas as tendências, dizer sim para todas as propostas. Surge dentro de você uma espécie de bússola tranquila que indica o que está alinhado com sua alma e o que é apenas distração. Muitas pessoas com baixa autoestima não confiam nesse guia interno. Aprenderam a acreditar mais na opinião dos outros do que na própria experiência. Vivem pedindo permissão, conselho, validação. E quanto mais fazem isso, mais se afastam de si mesmas. Por isso, quero deixar um convite direto. Comente aqui abaixo. Que práticas simples você poderia começar a incluir no seu dia? 5, 10 minutos para ouvir mais a sua voz interior. Escrever isso não é só responder a um vídeo, é declarar para si mesmo que você está disposto a se escutar. Jung nos apresentou também a ideia da função transcendente, a capacidade da psique de integrar opostos em um nível mais elevado de consciência. Vivemos presos a falsas escolhas. Ou sou forte ou sou vulnerável. Ou sigo a razão, ou sigo o coração. Ou me dedico à carreira, ou à família. Essa mentalidade de ou isso ou aquilo cria tensão, culpa e paralisia. Ela faz você acreditar que, para crescer de um lado, precisa se destruir do outro. A função transcendente nos convida a algo mais maduro, aprender a sustentar a complexidade. Ser forte porque reconhece a própria vulnerabilidade. Ser racional e emocional, sabendo quando cada aspecto deve conduzir. Cuidar da carreira sem abandonar os vínculos profundos e vice-versa. Essa capacidade de integrar contradições é um sinal claro de maturidade psicológica. E Jung observou que pessoas com uma autoestima mais sólida têm muito mais facilidade para isso. Por quê? Porque elas não precisam o tempo todo de certezas rígidas para se sentirem seguras. Elas suportam o não saber, o estar em processo, o ainda estou aprendendo. Essa abertura à complexidade mantém a mente psicologicamente jovem, independentemente da idade cronológica. E é essa juventude interior que permite continuar crescendo em alta velocidade, mesmo em fases mais avançadas da vida. Para Jung, o crescimento verdadeiro não tem data de validade. Não é privilégio da juventude. É um processo contínuo que atravessa toda a existência. O que muda é a direção. No início, crescemos para fora. Com o tempo, somos chamados a crescer para dentro. E essa mudança de direção exige uma transformação profunda na forma como você fala consigo mesmo. Seu diálogo interno é um dos maiores aceleradores ou sabotadores da sua evolução. Se diante de cada erro você se humilha, se diante de cada dificuldade você se chama de incapaz, se diante de cada desafio você diz, eu não consigo, você está ensinando ao seu inconsciente que não pode confiar em si mesmo. Mas, quando começa a tratar-se com mais respeito, a reconhecer seus avanços, a honrar seus limites sem se condenar, algo muda na base. Você começa a operar a partir de um lugar de abundância interior, não de carência. E é desse lugar que a sua velocidade de crescimento se multiplica. Chegamos ao ponto essencial. Jung observou ao longo de toda a sua vida que quando uma pessoa realmente se reconcilia com o próprio valor, algo curioso começa a acontecer. As chamadas sincronicidades se tornam mais frequentes. Sincronicidade é aquela coincidência significativa que chega na hora certa. Um encontro inesperado, uma frase que você precisava ouvir, uma oportunidade que surge no momento exato. É como se a vida respondesse à sua nova frequência interior. Quando você vibra a partir da carência, não sou suficiente, não mereço, vai dar errado, tende a atrair situações que confirmam essa visão. Quando começa a vibrar a partir da confiança,
Sou imperfeito, mas digno. Posso aprender, posso crescer. Atrai experiências que impulsionam seu desenvolvimento. Não é mágica ingênua, é coerência profunda entre o que você pensa, sente, escolhe e vive. E tudo isso começa em um ponto: a forma como você se relaciona consigo mesmo, a sua autoestima. Jung insistia: o poder que você busca fora, reconhecimento, validação, sensação de ser suficiente, só é sustentável quando nasce de dentro. Chega um momento sagrado em que você olha para si e diz com honestidade: eu me aceito com minhas luzes e minhas sombras. Não porque sou perfeito, mas porque sou humano. Essa aceitação não o torna egoísta nem narcisista. Pelo contrário, quanto mais enraizado no próprio valor, menos você precisa provar algo para o mundo. Sobra energia para estar presente, escutar, apoiar, contribuir. Então, eu lhe deixo 3 perguntas para hoje. Como mudaria o seu dia se você decidisse tratar-se com o mesmo respeito que dá a alguém que admira? Que crença sobre si mesmo você precisa começar a questionar imediatamente? Que pequeno passo concreto você pode dar hoje em direção a uma autoestima mais amorosa e consciente? Se algo dentro de você se moveu com este conteúdo, eu convido você a compartilhar este vídeo com alguém que também está lutando silenciosamente com dúvidas, medos e inseguranças. Às vezes, uma única mensagem chega na hora certa e vira o ponto de virada na história de alguém. E eu quero ouvir você. Deixe seu comentário. Em qual área da sua vida você sente que a baixa autoestima ainda está freando o seu crescimento? E qual será o primeiro passo que você vai dar para mudar isso? Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para encontrar coragem. Lembre-se, cada pessoa que se atreve a viver com mais autenticidade eleva um pouco a consciência do mundo inteiro. Sua transformação nunca é só sobre você. Ela cria um efeito dominó. Por isso, cuide da sua autoestima como o tesouro mais valioso que possui. Ela é o solo onde todas as outras coisas crescem. Se este conteúdo trouxe valor para você, se fez você pensar, sentir ou enxergar a si mesmo de uma forma diferente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Segredo Junguiano e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhuma das nossas futuras explorações sobre a psicologia profunda, Carl Jung, e o caminho de uma vida mais consciente, mais plena e mais autêntica. Obrigado por me acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.